Oi, povo de Deus! Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Voltaremos com a nossa leitura bíblica. Vocês que já estão aí com a sua espada, já abre aí comigo no capítulo 10 e vamos iniciar. Vou chamar a presença do Espírito Santo, amém? Espírito Santo, seja bem-vindo neste ambiente, ó Pai amado, ó Pai querido. É diante da autoridade do nome de Jesus que eu peço que o Senhor abra agora a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós compreendamos, Senhor, a Tua leitura, a palavra revelada pela autoridade do nome de Jesus. Leia comigo o capítulo 10, que vai dizer assim. Capítulo 10, Apocalipse. É comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé dentro sobre o mar, e o esquecido sobre a terra. Esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falam, e não o escreva. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão do céu e jurou por aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas dos seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será como um doce, como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e a minha boca era doce como mel. E havendo comido, no ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nação, línguas e reis. Capítulo 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chamou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o atrito que está fora do templo, e não o messas, porque foi dado a nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1270 dias vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que saia, seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre a água para chovê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todos quantas vezes quiserem, e quantas acabarem o seu testemunho. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens e vários povos e tribos, línguas, nação verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os seus habitantes e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e serão
e se alegrarão e mandarão prender os uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atormentados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. A 7ª trombeta, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Criador, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Grande te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomando o teu grande poder reinaste. E reinarão-se as nações, e veio a tua ira e o temor dos mortos, para que sejam julgados, e o templo dareis o galardão ao profeta dos teus servos, e ao santo, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o templo de destruireis os que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, trovões, terremoto, grande saraiva. Capítulo 12 diz assim: A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças de 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou sobre si a lança a 3ª parte da estrela do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara, ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1270 dias. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevalecia, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a grande serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amavam as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habita, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão,
E foram dado à mulher 2 asas grandes águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, como um dragão lança a sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, ao que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 13 diz assim: a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e subi do mar uma besta que tinha 7 cabeças de 7 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu nome e o seu trono e grande podeiro. E vi uma de sua cabeça como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que lhe deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Aqui é uma pergunta. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e do que habitava no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribos, línguas e nação. E adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava com o dragão, e excede todo o poder da primeira besta da sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adoram a primeira besta, cuja chaga mortal foram curadas, e a fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu da terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que estavam com a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe sejam postos por sinal, à sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar, vender, senão aqueles que tiver sinal ou nome na besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Capítulo 14, vamos lá. O cordeiro e seus remidos no monte de Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e a seu pai. E vi uma voz no céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi de raptas que trocavam com suas harpas, e cantavam
como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos 4 anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados na terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E viu o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei ao Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, mar e fonte das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu os terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e fumo do seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os montes que desde agora morrem o Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, uma semelhante filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lançando tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindam ao cachos que vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindou as suas uvas da vinha da terra, e lançou no grande largar da ira de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do largar até ao freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. Irmãos, só até aqui. A gente vai finalizar no outro. A gente vai, deixa eu ver se vai finalizar. Não.